Neste vídeo, explicamos o que Paulo quis dizer quando escreveu que a mulher será salva dando luz filhos, conforme 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Então, pessoal, não se trata de ir para o céu, mas o quê? Da preservação diante da geração perversa, assim como Pedro também falou em Atos, capítulo 2, versículo 40, tá bom? Vamos mostrar como esse ensino se aplica à vida prática, destacando a fé, o amor e a santificação, tá bom? Como caminhos para se manter separada das corrupções do mundo. Então, pessoal, bem-vindos ao canal Escritura Plena. Vamos ver aqui se está saindo som? Isso aí. Bem-vindos ao canal Escritura Plena. O tema de hoje está aqui na tela, ó. Explicando ao ateu como a mulher é salva dando luz filhos. Então esse é o tema de hoje. Aí, esse tema, a gente vai explicar o porquê desse tema, né? Porque estamos colocando aqui, explicando ao ateu, que ateu? Eu vou colocar aqui. Como a mulher é salva dando luz filhos. Se você ainda não for inscrito em nosso canal, eu vou convidar que você faça a sua inscrição, tá bom? Inscreva-se agora, tranquei aqui a porta aqui. Ative o sininho das notificações, as notificações do sininho abaixo e compartilhe o vídeo de hoje com todos que você puder. Isso é muito relevante para o nosso canal e creio que seja também relevante para quem for assistir. Tá bom, pessoal? É isso que estamos solicitando aqui agora. Então, vamos aí. Faça a sua inscrição agora, ative o sininho. Participe de um de nossos grupos Plenitude, fale conosco. O contato está abaixo no vídeo, na descrição do vídeo, tá bom? Hoje, dia 10 de setembro, é isso aí. 10 de setembro de 2025, Messias Souza de Carvalho, mais uma vez aqui com vocês. Um forte abraço para todos que estão agora no chat, agora no YouTube, e todos que também estão no chat no Facebook, ok? E vamos também dar boas-vindas àqueles que estarão comentando posteriormente nos comentários abaixo, tá bom? E para você que se encontra agora assistindo no Facebook, eu recomendo, né? É uma recomendação que você venha para o canal Escritura Plena, faça a sua inscrição, ative as notificações no sininho para não perder nenhum de nossos vídeos. Tá bom? Vamos falar com vocês aqui agora? Um momentinho, pessoal. Vou colocar aqui. Vamos ver quem está aqui. Never. Josana Bispo. Vou colocar aqui, é melhor aqui, pessoal. Ali está meio complicado para poder... Deixa eu verificar se está passando aqui o chat aqui. Cadê o chat para mim aqui? Pessoal, o chat não está aparecendo para mim, né? Cadê o chat? Vamos ver aqui. Chat ao vivo. Apareceu! Moacir Ferreira, boa noite, meu irmão José Itamar. Ih, já tem gente aberta aqui. Francisco Irapuã. É isso aí, Fortaleza. Aloysio, Boituva, São Paulo. Désio Rodrigues, Paz Eterna. Tamo junto. Honório Pereira. Está consumado. Aqui é a irmã Ana Bela. Paz Eterna, a irmã Ana Bela. De Santana, Bahia. João Gaia, sempre conosco. Josana Bispo, também, sempre conosco. José Itamar. Maria Madalena, também aí. É isso aí. Moacir Ferreira. Bora para lambadas Messias para os ateus também. Exatamente, pessoal. Religiosos e ateus, né? Que não entendem a Bíblia. Muitos deles, né? Até muitos até entendem, mas esse aí que eu vou colocar hoje não entendeu. Pelo menos no vídeo que ele falou, né? Eu vou colocar o vídeo aqui. Valdemir Bispo dos Santos, uma boa noite. Maria Sueli de São Gonçalo, Ademar Oliveira, Maria Joana,
Rubens Barroso, de Sergipe, Laranjeiras, Antônio Gomes. Tamo junto. Eu e o pai somos um. Forte abraço. Uma pergunta. Qual pergunta, abençoado? O Otto Nelson, eu não sei se ele apareceu por esses dias ou se vai aparecer. Disseram aí que ele vai dar um tempo, né? Aí eu não sei. Tá bom? Depois a gente faz contato com ele aí. Vamos ver se o pessoal encontra o contato dele e faz contato. Tá bom, pessoal? Então estamos aí com um vídeo aí, dia 10 de setembro. Vamos dar continuidade aqui, pessoal. Então, vamos lá, né? Então aqui, pessoal, o motivo da apresentação de hoje é explicar para essa pessoa aqui, chamada Edson Toshio. Toshio, acho que é isso, né? Não sei se dá para ver. Vamos ver aqui. Edson Toshio. Ele tem canal no YouTube, aparentemente tem. Pelo menos ele fez um short aqui. Deve ter TikTok, né? O que acontece? Edson Toshio, forte abraço aí, se estiver assistindo. Tá bom? Uma boa noite. Nós só vamos colocar aqui explicando para o amigo aí o que seria a mulher será salva dando luz filhos. Né? Eu vou colocar daqui a pouco o vídeo aqui para vocês. Então, o motivo da apresentação de hoje é explicar para essa pessoa chamada Edson Toshio, que se identifica no YouTube, é público, né, pessoal? Como ateu, né? Pelo menos é o que está escrito que eu busquei no YouTube. Né? Ele se identifica como ateu e compartilha ali no seu canal ou no seu perfil a sua jornada de desconversão de uma fé evangélica. Tá bom? Ele já foi evangélico, de acordo com o que eu li, né? Pelo menos na busca que a gente fez, colocou isso. Já disse que já foi evangélico, mas diz que abandonou a fé evangélica, né? Após questionar a Bíblia. Ensinamentos que ele entendeu como controversos e a falta de milagres prometidos para quem? De milagres prometidos, o que o teria levado a uma perspectiva mais secular e cética, ou seja, ateísta, né? Conforme está escrito no que eu li. E também estamos falando para todos que desejarem entender o que significa o que o tema está dizendo aqui, né? O que o tema está dizendo é como a mulher é salva dando luz filhos, né? Não é somente para explicar para especificamente, né? Especificamente para esse amigo que se identificou como ateu, como também para explicar para todas as pessoas que desejarem entender esse assunto que está aqui, né? Como a mulher é salva dando luz filhos. O tema é explicando ao ateu, é claro, a todos também, né? Como a mulher é salva dando luz filhos, tá? Então, o que acontece? Vamos falar aqui de um texto que muita gente lê o texto de forma completamente equivocada. Inclusive no meio evangélico, assim, né? O pessoal entende essa salvação como a salvação de não ir para o inferno e ir para o céu, né? Então a mulher será salva, aí muita gente não consegue entender isso. Se ela der luz filhos, aí ela vai para o céu? Então, eu vou colocar o vídeo aqui para que os senhores possam assistir, né? Muita gente entende esse texto de forma equivocada, completamente equivocada. Então, o que acontece? É o que Paulo escreveu nesse texto que vamos colocar aqui agora, tá? Vou colocar na versão que fala exatamente daquela forma, né? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo, aliás, 15. Tá aqui na tela aqui, né? Vamos colocar aqui o texto. E depois vamos colocar aqui o nosso amigo que se identificou como ateu. Tá bom? Vamos ler o texto primeiro aqui. Olha só o que está escrito aqui, ó. Entretanto, a mulher será salva dando luz filhos. Aí não tem somente isso, né? Não somente dando luz filhos. Ela será salva dando luz filhos, mas se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade. Ainda tem isso, né? Com bom senso. Então, esse amigo que se identificou como ateu, ele colocou, até debochando, né? E ainda tem mais, né? O God lá em cima quer que seja
o que está escrito aqui, ó. Ela não. E olha lá, talvez ela seja até salva. Ele colocou isso aí, né? Eu vou colocar e vocês vão ver, né? Se permanecerem na fé. Quer dizer, frequentando a igreja, no amor e na santidade. Quer dizer, as santas mulheres, né? Você já sabe que santificação significa separação, né? Se afastar, se abster do mal. Isso é santificação, né? Mas tudo bem, aí vamos colocar aqui agora o vídeo do nosso amigo, que ele debocha, né, de muitos textos, mas eu separei mais, aliás, eu separei somente esse texto aqui para explicar para ele como que a mulher é salva. Vocês viram na capa do vídeo? Na capa do vídeo que tem lá uma família, né? Um casal com 2 filhos. Aí eu coloquei na capa o quê? Salvos. Eles estão salvos, né? Eu coloquei que eles estão salvos. Agora vamos colocar aqui o nosso amigo aqui, né? Edson Toshio, para falar para vocês a explicação dele do que seria a mulher ser salva, né? Dando luz filhos. Vamos colocar aqui, só um instantinho. Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, não, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ah, mas eu vou ser salvo. Olha só o que diz o verso 15. Salvar-se-á, porém, o quê? Pela fé? Não, para a mulher não. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos. Se, tem condição, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Tá bom? Então, é na fé, no amor e na santificação e tendo filhos. Aí você pode ser que seja salva. Relaxa, não existe essa salvação não, porque não existe pecado, nem porcaria nenhuma que diz a Bíblia, tá bom? Então sai da caverna e deixa de ser hipócrita. Afinal... Então, vejam, ele está dizendo que não existe essa salvação, que o texto de Paulo fala. Não existe não. Como é que está a família do nosso amigo aqui? Como o amigo está, né? Ele se abstém do mal? É claro que sim. Não é verdade? Então, eu vou colocar de novo aqui o que ele fala. Então, ele está dando a entender aqui que essa salvação é aquela salvação que ele aprendeu lá na igreja evangélica. Olha, a mulher será salva se dando luz filhos e se conservar, né, no amor, na fé e na santidade. E olhe lá. Então, aí ele debocha dizendo que essa é a exigência do God lá, né? Do God que ele fala do Todo-Poderoso, que na Bíblia está escrito Deus. Então, vamos colocar de novo para que vocês possam ver o que ele está falando, né? O nosso amigo aqui, que ainda não entendeu esse texto, ele deixou de ser evangélico, talvez um dos motivos que ele achou esse texto controverso, que aí no caso a mulher não seria salva pela fé. Vamos colocar de novo aqui, mas dependeria do que está escrito no texto. Então ele interpreta aquilo ali de uma forma religiosa, no sentido de que a mulher será salva. Salva de quê? Salva para ir para o céu, para não ir para o inferno. Para que ela não vá para o inferno, ela vai ser salva se ela der luz de filhos. Então, é o que ele coloca, pessoal. É a ideia que ele passa. Eu, assim, até reconheço que ele é bem inteligente em muitas coisas que ele fala, mas nessa parte aqui, ele precisa refazer o vídeo dele, né? Aí, por isso que ele acredita que a Bíblia tem muitos textos controversos, inclusive a fala dele, é que aquela promessa, né, de milagres não aconteceu, né? Na Assembleia de Deus, aliás, desculpe-me. E no caso, na religião que ele frequentava, então ele deixou de ser crente, no caso da fé evangélica, tá? Então, a maior parte dos ateus, dos neo-ateus, eles deixaram de ser crentes, na verdade, no que é falado no meio evangélico, do que seria santificação, do que seria. Então, ele acaba achando que a Bíblia está falando aquilo ali que ele aprendeu lá na EBD, muitas outras doutrinas, né? Então vamos colocar de novo aqui. Ele é até bem divertido. Ele é até muito divertido aí nas coisas que ele fala. Deixa eu ver. Deixa eu colocar de novo aqui, olha só. Vamos colocar de novo, ó. Aqui não existe essa porcaria, tá bom? E, olha só, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, fica quietinha, de acordo com a palavra de God, você tem que ficar quietinha, sabe por quê? Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, não, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ah, mas eu vou ser salvo, olha só o que diz o verso 15, salvar-se-á, porém, o quê? Pela fé? Não, para a mulher não. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos. Oh. Se
Tem condição. Se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Tá bom? Então, é na fé, no amor e na santificação e tendo filhos. Aí você pode ser que seja salva. Relaxa, não existe essa salvação não, porque não existe pecado, nem porcaria nenhuma que diz a Bíblia, tá bom? Então sai da caverna e deixa de ser hipócrita. Então vocês estão vendo que ele diz que não existe essa salvação. É porque ele não entendeu que salvação é essa que Paulo coloca, né? Que salvação é essa que Paulo está tratando no texto. Eu acredito que se ele lesse o contexto, ele iria entender esse texto. E não somente o contexto desse capítulo, também Atos dos Apóstolos e muitas outras coisas, né? Até texto que diga, né, abster-se do mal. Como que Eva seria salva, pessoal? Como que Eva estaria salva? Salva de quê? Ela estaria salva de cair em transgressão. Então, vamos colocar aqui para que explique, né, para esse amigo que se identificou como ateu. Eu não estou aqui denegrindo a imagem de ninguém, somente colocando o que ele fala para a gente aí. Então a gente responde para ele, né? Apesar de ele não ter feito uma pergunta, mas ele faz uma colocação, que nós precisamos aqui explicar para ele que não é aquilo ali. Então, como eu já falei também, muita gente lê esse versículo, assim como ele lê também esse versículo, e pensa o seguinte, ele pensa, Paulo está dizendo que a mulher vai para o céu se tiver filhos. Mas não é só isso, né? Na verdade, não é isso que Paulo está escrevendo. Não é questão de não é só isso. Não é isso que Paulo está tratando ali, tá bom? Isso não faz nenhum sentido, nem combina com o contexto da Bíblia. O que Paulo está tratando aqui, pessoal, na verdade, é outra coisa. Não é o que esse amigo aí, o Edson Toshi, está falando. Paulo está tratando de outra coisa. E hoje eu quero explicar isso de forma bem clara aqui, para que qualquer pessoa, qualquer um de nós, né, de vocês, entenda, né? Até mesmo quem não acredita na Bíblia. Então eu preciso explicar até mesmo para ele, para céticos, para pessoas que deixaram de crer, para pessoas que se identificam como ateus, para pessoas sem religião, para pessoas que frequentam religião, evangélicos, católicos, para explicar para todas as pessoas o que significa isso que Paulo escreveu. Porque muita gente até hoje não entendeu isso, inclusive ele. Tá bom? Pelo que ele fala, até hoje, na verdade, ele não chegou a entender esse texto e deixou de ser evangélico, né? Talvez, se ele continuasse como evangélico, não é que eu estou dizendo que tenha que ser evangélico, talvez alguém tivesse uma luz lá dentro e iria explicar para ele, pessoal. Mas ele, antes de aprender esse texto, o que Paulo está falando, ele resolveu se tornar um ateu. Então, na verdade, isso acontece com muitos ateus, né? Muitas pessoas que se tornam ateus, ateias, né? Mulheres também, é a mesma coisa, é a mesma questão. Eles dizem que a Bíblia está cheia de contradições, e aí ele se torna ateu, porque aí ele acha que os milagres que Cristo prometeu teria que se cumprir na vida deles. Por quê? Porque lá na igreja evangélica, eles vivem buscando os milagres que tem que se cumprir, né? Eles ficam naquela de determinar, aquele negócio todo. Então essa é a razão de muitos se tornarem ateus. Eles se tornam ateus com base na crença evangélica e também, muitos também, com base na crença católica. O que Paulo está tratando aqui nesse texto, pessoal, na verdade, é outra coisa. Então, hoje eu vou explicar isso para vocês aqui, modéstia à parte, né? De uma forma clara, para que qualquer pessoa, qualquer um de nós possa entender esse texto hoje, mesmo que não acredite na Bíblia, como ele diz lá, de Bíblia, né? Apesar de ele dizer que a Bíblia é de Bíblia, vamos explicar para ele, para o Edson Toshi, o que significa isso que Paulo falou. O contexto do capítulo, né? Nós temos que analisar o quê? O contexto, o que faltou que ele fizesse isso. Ele pegou vários textos, eu não coloquei aqui todos os textos que ele falou, todas as passagens, mas eu me ative somente nessa passagem que Paulo escreveu a Timóteo, tá? Então, pelo menos se ele tivesse lido
o contexto desse versículo ali, desses 2 versículos, aliás, desse único versículo, talvez ele tivesse entendido, mas ele, na verdade, ele isolou vários textos, né, várias passagens da Bíblia, e não conseguiu entender e também não conseguiu explicar, né? Ele não conseguiu explicar para as pessoas o que significa aquilo ali. Então, para ele e para todos que quiserem entender, se nós voltarmos a alguns versículos, veremos que Paulo ele está orientando a Timóteo, pessoal, sobre como os homens e as mulheres deveriam se comportar na comunidade, né? Na comunidade da cidade, da sociedade, e na comunidade também cristã, vamos dizer assim, para vocês entenderem, daquela época, entenderam? Então, o que Paulo está falando é como os homens e as mulheres deveriam se comportar, tá? É isso aí. Então, aí nós vamos começar a entender o que significa que a mulher estaria salva, seria salva. Então, Paulo, ele fala sobre oração. Na verdade, a gente, ali no texto ali, oração significa comunhão, né? Mente saudável, na adoração ao Eterno, né? Sempre lembrando do Eterno, isso significa oração, não é aquela questão dessas preces religiosas, de rezas, não, tá bom, pessoal? Paulo fala sobre a oração, ele fala sobre a modéstia, que inclusive ele citou também, né? Sobre bom testemunho, sobre obediência e até lembra a ordem da criação, né? Adão foi formado primeiro, depois Eva, Paulo coloca, e então ele cita a queda, né? Nesse texto que citado por esse abençoado, né? Eva foi enganada pela serpente e caiu em transgressão. Então, o que Paulo está dizendo ali, pessoal, é que Eva, ela não conseguiu se manter salva. Ela não se preservou, né? Ela caiu em transgressão, entendeu? Então, ela poderia ter se mantido salva, Eva, preservada, se tivesse permanecido em quê? Na obediência, observando o que o Eterno havia falado, né? Mas ela, o que aconteceu com Eva? Ela se entregou às obras da carne. Sim, às obras da carne. Ela não se manteve nos frutos do Espírito. Ela acabou cedendo às obras da carne. Então, o que aconteceu com ela? Ela se perdeu. Ela não se manteve salva. Então, por isso, quando ele fala da mulher, ali, Paulo, naquele texto, da mulher ser salva dando luz filhos, ele não está pensando, Paulo não está ali tratando de um céu para onde as pessoas seriam salvas nesse céu e de um inferno para onde as pessoas iriam se não fossem salvas. Então, o que esse abençoado talvez ele estivesse pensando é que essa Bíblia é tudo mentira, é de Bíblia, porque Paulo está falando que a mulher seria salva, ou seja, ela não iria para o inferno se ela desse luz filhos, se mantivesse na modéstia, na fé e no amor. Né? Então, aí ele diz, God lá diz que tem que ser isso aí. Aí ele fala, mas isso é tudo mentira, isso é de Bíblia, não existe essa salvação. Né? Ele diz que não existe essa salvação, mas veja bem, se ele lesse lá o texto de Gênesis, ele entenderia que Eva não se manteve salva, entendeu? Ela caiu em transgressão. Então, por que Paulo fala assim? A mulher será salva dando luz filhos, se mantiver na fé, quer dizer, não cedendo às obras da carne, né? Se mantivendo na fé, na modéstia e no amor, né? Conforme está no texto. Então, pessoal, Paulo está falando de preservação da vida, de caráter e de santidade, ou seja, separação, não se envolver com a corrupção, não se deixar levar pelas obras da carne. Entendeu? Então é isso aí. Essa santidade aqui, essa santificação não é aquele negócio de roupa, aquele negócio da pessoa ficar aquela aparência religiosa. Não é nada disso, pessoal. A mulher, se ela mantiver a santificação, se mantiver na modéstia, na fé, no amor, né? Sendo bondosa com os filhos, tratando da família. É isso que é a santificação, separada das coisas ruins do mundo, né? Da terra, da sociedade. Então, o que significa ali ser salva, né? Nós temos de entender que a palavra salvar, pessoal, na Bíblia, não é usada apenas no sentido de salvar
a alma, que você já sabe o que eu estou falando, né? A Bíblia não está falando de salvar a alma para o céu, até mesmo porque não existe essa alma para ir para o céu, pessoal. Porque a alma é o ser vivente. Se você tem que se manter salvo, é durante a sua vida humana. Aí você mantém a sua alma salva. Não existe essa salvação de a alma, né, ir para o céu. Não existe, tá bom? Eu não estou falando dos filhos que participam da carne e do sangue. Eu estou falando daquela alma, daquela consciência humana que iria para o céu, encontrar com as pessoas que já morreram e você ter lembranças da terra, aquele negócio todo. Não existe isso. Inclusive, isso vai contra as escrituras e contra o próprio evangelho, tá? Que Paulo escreve ali: carne e sangue não herdam o reino do eterno Criador. Então, a salvação ali, a palavra salvar na Bíblia não é usada na verdade, ela não está sendo usada nesse sentido. Não é apenas, porque não existe esse apenas, tá? Não é nesse sentido da alma ir para o céu, porque nenhuma alma vai para o céu, pessoal. Quando a pessoa morre, a alma dela, que é ela mesma, está morrendo. Então, corpo e alma vão para a sepultura. Cristo disse, né? Cristo disse: corpo e alma perecem na sepultura. Corpo e sentimentos humanos, mente humana, lembranças humanas vão para a sepultura na morte. Então, não existe essa alma, como se essa suposta alma fosse para algum céu. Nada disso, nada disso. Por exemplo, vamos colocar aqui a respeito do texto de hoje, em Atos 2,40, para você entender o que seria a mulher se manter salva. Atos 2,40, né? Pedro escreve, ou melhor, ele fala, né? Atos 2,40, olha só, Atos 2,40, Pedro fala, ó: com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Quer dizer que Pedro está falando para que os crentes se salvassem. Da mesma forma, Paulo, né? Paulo está falando para que a mulher se salvasse. Da mesma forma. Entendeu? Atos 2,40. Ora, será que Pedro estava dizendo que eles iriam para o céu se fizessem aquilo? Né? Que eles se salvassem da geração perversa? Pedro está dizendo: vocês vão para o céu se vocês se salvarem da geração perversa. Não, na verdade, Pedro está falando uma outra coisa. Ele está falando para que as pessoas se abstivessem do mal, da corrupção da sociedade, né? Ele não estava dizendo que eles iriam para o céu se fizessem aquilo. Nada disso. Ele estava dizendo: vocês precisam se separar, se santificar, se separar dessa geração má, se libertar das práticas perversas que dominam a sociedade de vocês. Era isso que Pedro estava falando. Essa salvação que Pedro está falando ali, né, para que eles se salvassem da geração perversa, não é essa salvação de ir para o céu, porque não existe essa salvação. Da mesma forma, Paulo está explicando ali também no texto a Timóteo. Então, é nesse mesmo sentido que Paulo vai usar a palavra, né, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Ele está dizendo que a mulher, ao assumir sua responsabilidade no lar, ao cuidar da família, ao andar em fé, amor e santificação, quer dizer, livre das corrupções do mundo, né, da prostituição e tudo mais, naquela sociedade, ela estaria se salvando. Se salvando no sentido de não se corromper, pessoal, com o mundo ao redor, tá bom? O contraste com Eva, né? Então, percebam o raciocínio de Paulo. Né, ali seria um contraste, o que Paulo está falando é para que a mulher fosse um contraste em relação a Eva. Percebam que o raciocínio de Paulo, ele coloca o seguinte: Eva não se preservou, né? Eva caiu. É como se Paulo estivesse falando: olha, mulheres, prestem atenção, Eva não se salvou, ela não se manteve salva, ela não se preservou, ela caiu. Mas aí o que ele estaria dizendo? Mas agora as mulheres podem viver de forma diferente. Elas poderiam se salvar, não no dito céu, esse céu religioso, pessoal, que inventaram depois, mas no sentido de permanecer separadas, né? Santas, separadas, que santidade significa separação, firmes, sem cair nos enganos
de uma sociedade perversa, entenderam? Então, essa salvação, gente, ela é prática. Essa salvação da mulher será salva, a mulher se manter salva, ela é prática, ela é diária, é no caminhar da vida de cada mulher e também de cada homem. É disso que Paulo está falando. A preservação pela família, por isso Paulo diz, né? Será salva, dando luz filhos, né? Ela se preservando pela família dela, né? Ou seja, dando luz filhos. Dando luz filhos, pessoal, não significa somente no ato da concepção, né? Mas dar luz filhos é cuidar da família, criar os filhos na educação. Então a mulher estaria sendo salva dando luz filhos, né? Ou seja, ao assumir a sua vocação de esposa, de mãe, de cuidadora do lar, a mulher estaria se guardando das tentações e perversões de fora da sociedade, daquela sociedade. Então, a mulher seria salva como? Fazendo assim, dessa forma, cuidando da sua própria casa, do seu próprio lar, não cuidando da vida dos outros, né? Não se envolvendo em fofoca, em coisas do mundo mesmo, pessoal. Então, aí Paulo fala, a mulher será salva fazendo isso que eu estou falando, dando luz filhos, cuidando da família, né? Se preservando assim. E não é só ter filhos, tá bom? Como se... O que acontece? Como se fosse uma regra automática que a mulher somente estaria salva dando luz filhos, tá bom? O versículo deixa claro, se permanecerem na fé. Porque se ela não permanecesse na fé, ela iria se perder também, da mesma forma que Eva também se perdeu naquela história, naquele conto lá do Jardim do Éden. Né? Aí Paulo fala, se permanecer na fé, no amor e santificação, e ainda tem com bom senso, porque a pessoa que não tem bom senso, ela não está salva, não está se salvando. Já viu a pessoa que não tem bom senso? Uma pessoa sem noção? Ela não está salva, entendeu? Ou seja, a maternidade seria o quê? Um caminho de preservação moral e espiritual, desde que acompanhada de quê? Da fé, do amor e da santidade. Essas palavras, fé, amor e santidade, muita gente rejeita, diz que acabou esse negócio de fé, não existe esse negócio de santidade. É porque as pessoas pensam religiosamente, pessoal. Fé é a sua tranquilidade, é a sua confiança diária, de você respirar, né? A confiança no Todo-Poderoso, você se mantém tranquilo, você se mantém salvo. Santificação é você se abster do mal. Entendeu? Mas as pessoas pensam que santificação é aquele cara com aquela cara de religioso, com aquele terninho apertado, né? Aquele terninho coral, né? Lá o pessoal que vai para vigília, que fica ali, como dito, com a boca no pó, aí esse está santificado. Não tem nada a ver, pessoal. Santificação é se manter na abstinência do mal, não praticar o mal, é fazer sempre o bem, é ser tratável, é você cuidar das pessoas que precisam quando você puder e der, né? Então isso é a santificação, isso é o amor, não tem nada a ver com religião, entendeu? Agora, isso que nós estamos falando tem uma ligação com 1 João, né, o texto de 1 João, e cabe aqui lembrar o que o apóstolo João ele escreveu em 1 João, capítulo 2, versículo 16. Vamos ler aqui, olha só. 1 João 2,16. Vamos ler, ó. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Tá claro? Mas o que diz na igreja aí, né? Principalmente nas antigas aí, pentecostais, o que seria do mundo? Coisas do mundo seriam andar sem camisa, jogar bola, assistir televisão, não tem nada a ver. O que João fala que é do mundo é isso aqui, ó. Ó. O que é do mundo, tudo que há no mundo, não é televisão. Se a televisão é do mundo, então o carro também é do mundo, o dinheiro também é do mundo, então você não vai poder ter dinheiro, o trabalhar também é do mundo. Então não tem nada a ver. Então a religião, na verdade, ela distorce tudo, né? Engana muita gente com a ideia do que seria do mundo. João fala, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, mas sim do mundo, né? 1 João 2,16. Nós estamos tratando desse texto porque tem a ver com
essa questão da salvação que nós estamos tratando aqui. O que Paulo queria evitar é que as mulheres se entregassem a essas coisas, entendeu? Essas coisas. Então, ao focar no cuidado da família, e na fé, e no amor, como diz o texto, e na santidade, elas estariam se livrando justamente de quê, pessoal? Da concupiscência, que Eva caiu na concupiscência da carne. Elas estariam se livrando da concupiscência, elas estariam se salvando da concupiscência e da soberba que corrompiam aquela geração no tempo em que Paulo escreveu, entendeu? E a aplicação para hoje, pessoal, sobre essa questão? A mulher pode se manter salva do jeito que Paulo falou? Sim, com certeza. Porque, como vocês viram na capa do vídeo que eu coloquei ali uma família, né? Duas crianças, né? Bem novinhas, né? Uma menina, um menino, o pai e a mãe ali na capa. Então, eu coloquei lá, salvos. Por que eu coloquei que eles estão salvos? Porque, assim, pela aparência ali da foto, eles estavam salvos, eles não estavam uma família corrompida, as crianças envolvidas em coisas erradas, o pai, assim, demonstrando amar a esposa o marido, então eles estão salvos, por isso que eu coloquei. Então, a mulher hoje pode estar salva do jeito que Paulo colocou naquele texto? Sim, com certeza. Esse texto é muito atual, né? Então, o que nós colocamos no texto de João, para dizer para vocês e para o nosso amigo também, Edson Toshiba, acho que é Toshia, o Edson, né, que se identificou com o Mateus, que as mulheres estariam se livrando, o Paulo está colocando que elas deveriam se livrar exatamente da concupiscência, né, da carne, da soberba da vida, da concupiscência dos olhos. O que seria a concupiscência dos olhos, pessoal? Olho gordo, né? Olho grande nas coisas dos outros. Então, a mulher, quando faz isso, ela não está se salvando, ela está se corrompendo, né? Em coisas que não convém, pessoal. Então, se ela cuidar da família dela, cuidar dos seus filhos, do seu esposo e dela mesma, ela está sendo salva. É disso que Paulo está falando, é simples assim, tá? E a aplicação para hoje sobre isso, como eu já falei, faz sentido esse texto para os nossos dias também, né? É porque deturpam o que Paulo falou e não conseguem entender, porque não analisam o contexto do que Paulo está falando ali, né? Para hoje, então o que acontece? Se aplica para hoje. Isso não significa que uma mulher sem filhos, pessoal, é importante deixar claro aqui, não pode viver em santidade, não pode viver separada, se abstendo do mal. Tá? Paulo fala assim, a mulher será salva dando luz filhos, mas isso não significa que a quem não der filhos, que não tiver família, que não for casada, não poderia estar se salvando da mesma forma, tá bom? O princípio é o mesmo, pessoal. A salvação aqui é o permanecer separada do espírito do mundo, daquele espírito que Paulo, né, que na verdade João colocou ali, né? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, né? Guardando-se o quê? Na fé, amor e santidade. Para nós hoje, o ensinamento continua, então, muito atual. Aquilo ali tem tudo a ver com nossas vidas, das mulheres e dos homens, das crianças, da família hoje, pessoal. Aquele texto ele é muito atual, porque a sociedade é corrompida em nosso tempo da mesma forma. Tem prostituição, tem corrupção, tem muita coisa errada. Tem drogas, tem embriaguez, alcoolismo, né? Então, a mulher será salva daquele jeito, da mesma forma, porque se ela se envolver com corrupção, com prostituição, e os homens também se envolverem com prostituição, com embriaguez, né? E vivendo uma vida desregrada, eles não estão se mantendo salvos. Entenderam? O que salva o homem e a mulher desta geração perversa não é correr atrás das modas, né, das ideologias, das concupiscências da carne. É permanecer o quê? Na fé, em amor e em santificação. Lembrando mais uma vez que a palavra santificação não é essa religiosidade que se coloca aí. Santificação nada mais é do que separação do mal, você se abster do mal, entendeu? E a conclusão, portanto, pessoal, é o seguinte, que quando Paulo diz que a mulher ela será salva dando luz filhos, ele está falando de preservação prática, de não se corromper com o mundo, como está, e até hoje é a mesma coisa.
Assim como Pedro também disse, né? Salvai-vos, como eu fiz a leitura do texto, né? Ele diz: salvai-vos desta geração perversa. Tá? Paulo está dizendo: mulher, se preserve, mantenha-se firme, ocupe-se com o que é puro, viva o que? Em fé, amor e santidade. E assim você se salva o que? Da perversidade que domina o mundo, a sociedade, pessoal. E a versão que você poderá entender melhor essa questão que Paulo está colocando ali, o que Paulo escreveu, é o que nós podemos colocar aqui. Essa versão aqui, ela vai deixar até mais claro, né, que salvação é essa que Paulo tratou nesse texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Vamos colocar aqui, pessoal. Todavia será preservada através de sua missão de mãe. Percebeu? Se elas permanecerem em fé, amor e santificação com bom senso. 1 Timóteo 2,15. Eu acredito que os senhores entenderam a questão do texto de hoje. Né? Vamos verificar o que vocês estão falando aqui sobre isso. Queria mandar mais uma vez um abraço aí para o nosso amigo Edson, né? Que se identificou como ateu, que a nossa apresentação aqui não é nada para denegrir ninguém, é somente para explicar para ele o que Paulo estava tratando ali. Tá bom? Vamos ver aqui o que vocês estão falando aqui. Edés Rodrigues, Genival. Por isso que Paulo está falando que ela seria salva dando luz. Exatamente, se ela cumprisse o papel de mãe. E como ela não estaria sendo salva, não seria salva? Se ela não cumprisse o papel de mãe. Deixasse as crianças abandonadas, fosse entrar para a embriaguez, né, e muitas coisas erradas, só balada. A mulher que só vai só para a balada depois de casada, ela não está se mantendo salva, abandonando a família, não cuidando da família e dos filhos, e nem da própria vida. E lá, naquele meio, é drogas, é uma opção de coisa errada, né? Que você já sabe. Então, tem muitas mães que acabam fazendo isso, não se mantêm salvas. Tá? Casou-se e quer só ficar a vida de solteiro, então não se mantém salva. Se bem que, pessoal, que eu falei vida de solteiro, mas isso não significa que a solteira não possa se manter salva das coisas erradas. Não é que ela não possa, não pode ir a um clube, não pode dançar. Não é isso, pessoal. São coisas que viciam, coisas que trazem destruição, entendeu? Não é que a jovem, ou até a mulher casada, o homem e a mulher casados, não possam ir a um baile, né? Baile de terceira idade, se for mais coroa, que não possa ir no clube dançar saudavelmente, né? Beber se beber cerveja, não tem problema. Se a pessoa beber uma cerveja, não tem problema também. Não é que a pessoa não está se mantendo salva se beber, né, um vinhozinho, até mesmo porque eu também bebo um vinhozinho mais no final do ano, né? Mas no Natal eu compro sempre um vinhozinho aqui. Cerveja eu não gosto, mas tem gente que gosta de cerveja, pessoal. Agora, como que o cara, a mulher e o homem não vai se manter salvo bebendo cerveja? Quando ele perde o controle. Quando se embriaga, vira alcoólatra, fica na dependência dessa droga, né? Entendeu? Agora, isso não significa que ele não possa beber, não possa ir a um baile, não possa ir à praia, né? Porque lá no início, na criação, o Eterno falou: olha, todas as árvores do jardim vocês podem comer. Isso significa que tudo que está no mundo, que é coisa boa, que você pode fazer. Agora, daquela árvore ali, ó, Eva, daquela árvore ali, se vocês fizerem, vocês vão cair em transgressão. Não é coisa boa você comer daquela árvore ali, mas vocês podem comer de todas. Vocês estão observando que de tudo você pode fazer. O que não pode é você não deve, não pode não, né? Você não deve se submeter ao mal. Você não deve comer daquele fruto que o Eterno disse: deles não comereis. E é a mesma coisa, pessoal. O princípio é o mesmo. O princípio permanece o mesmo. Você não deve comer daquele fruto. Agora, a morte não passa a todos os homens, tá? A pessoa que come daquele fruto que Adão e Eva comeram lá no princípio no jardim, naquela história, se a pessoa comer hoje, não tem mais a morte que passou a todos os homens, porque Cristo, no último dia, ele já aniquilou aquela morte, entendeu? Essa morte ninguém morre mais, mesmo que coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quer dizer, fazer as coisas que não se deve fazer, tá? Se submeter ao mal, se submeter às obras da carne. É isso. A transgressão de Adão e Eva foi isso aí, pessoal. Eles se submeteram às obras da carne, não deram ouvidos
aos frutos do Espírito, que era exatamente comer de todas as árvores do jardim, que seria uma coisa natural, e comer da árvore da vida, ou seja, ter a comunhão com o Pai, né, estar em sintonia com o Pai, eles estariam o quê? Comendo da árvore da vida, estariam permanecendo naquela vida, vivendo para sempre no jardim, entenderam? Então, Cristo agora já veio em 70 DC, aquela morte que passou a todos os homens já foi aniquilada. Então, se você comer daquele fruto, quer dizer, se submeter às obras da carne, aquela morte não passa mais a todos os homens, nem vai passar você, mas você vai estar o quê? Você não vai estar se mantendo salvo. Você vai estar se submetendo ao mal, entendeu? Vamos ver aqui, ó, Roberto Carlos Silva Gonçalves, excelente explicação, exatamente. Roberto, espero que eu tenha explicado direito aqui, porque eu estou bem cansado hoje. Realmente, eu quase que não fiz o vídeo hoje, mas tudo bem, fizemos, né? Um forte abraço aqui, eu queria mais uma vez aqui mandar um abraço aqui para também o nosso amigo que se identificou como ateu, tá? Nada pessoal contra ele, é somente explicando para ele essa questão, né? Ireno Marques, boa noite a todos. Pessoal, não vai dar para falar com todos vocês, antes de a gente terminar. Então, como vocês sabem, né, sobre essa questão da apresentação de hoje, Eva não se preservou, mas Paulo diz ao assimilar ao assimilar, ao entender os ensinos do evangelho, porque o evangelho veio para ensinar, né? A mulher poderia viver em obediência, ou seja, salva, entendeu? Porque o evangelho veio exatamente para ensinar os homens de fé a como se manterem salvos, mas não para um céu, né? Salvos para ir para o céu, vou encontrar, depois que eu morrer, eu estarei salvo. Não é isso, pessoal. Não é esse céu inventado pela religião, mas salva onde? Salva aqui mesmo, preservada do mal, separada para viver de forma íntegra diante do Pai. Tá bom? Espero que a mensagem tenha sido aí boa para vocês aí, tá bom? Embora eu esteja aqui um pouco meio cansado aqui, mas tudo bem. Estamos concluindo então esta apresentação. Agradecemos a todos que tiveram a oportunidade de assistir o nosso vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!